as solteiras, as casadas. Ah, tá. Vai ter o negócio. As solteiras, então. Amém? Glória a Deus. Pai, continua falando conosco. O Senhor está desde o princípio. Desde a primeira sílaba do louvor, desde a oração, ministração de oferta. O Senhor está falando. O Senhor quer continuar a falar. Pai, eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus, que sejamos cheios do Teu Espírito. Cheios do conhecimento do Teu reino. Cheios do conhecimento da Tua glória. Porque o mundo está precisando ouvir, o mundo está clamando por isso. Para conhecer o Teu reino, para conhecer a verdade. Em nome de Jesus. Amém? Você veio aqui por algumas razões e a primeira é adorar a Deus. Como eu creio que muitos devem ter adorado mesmo em espírito e em verdade, amém? Amém? E ofertar faz parte da tua adoração. Faz parte da tua reverência a Ele, dizendo a Ele que Ele é o teu Deus, que Ele te salvou, e que Ele é o Deus maravilhoso, e que Ele já fez muitas coisas pela tua vida, a começar a própria salvação. Tua redenção foi algo que é o maior milagre que nós podemos dizer. E é mesmo. Amém? Estava perdido e foi encontrado. E aí, crianças, tal. E também a outra razão de você estar aqui é ouvir a respeito do reino de Deus. Você sabia que tem em torno de 150 referências sobre o reino de Deus no Novo Testamento? A partir de Mateus, Mateus capítulo 3, versículo 5, João Batista é o primeiro que fala a respeito do reino de Deus. Olha, arrependei-vos porque está próximo de vós o reino de Deus. Nenhum profeta do Antigo Testamento, nenhuma pessoa do Antigo Testamento pôde falar a respeito do reino de Deus, porque ele ainda não tinha chegado. O primeiro que veio falar, evidentemente, teria que ser aquele que viesse do céu, porque o reino é dos céus, não é daqui. E, evidentemente, o primeiro que falou foi o nosso Redentor, Jesus Cristo. Ele começou a pregar a respeito do reino, começou a falar do reino. E, como fala em Romanos, capítulo 14, 17, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas paz, amor, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, um dia que você teve um encontro com Cristo, você começou a ser inundado por algo que você não tinha, paz do céu. Porque a paz da terra é uma coisa que pode durar 5 minutos às vezes. É paz por causa de um bem material, por causa de alguma coisa terrena, por causa de alguma paisagem que você vê, por causa de algum lugar que você vai viajar, por causa de um carro que você compra. Então parece que você tem uma paz, mas aquilo vai durar muito pouco, porque não é paz verdadeira. Mas de repente você foi tocado por essa paz que é do reino de Deus, e te trouxe, em primeiro lugar, confiança em Deus. Esperança em Cristo. Você poder estar em Cristo e ter essa esperança da glória que há de se manifestar. De repente você começou a ter a certeza que você estava sendo guiado por essa paz. Porque a paz de Cristo nos guia. De repente você deixou de se preocupar com coisas que antes você se preocupava. Muitas vezes qualquer coisa te preocupava antes. Você vivia preocupado com tudo e ansioso com muitas coisas. Mas quando aquela paz do reino começou a entrar no seu coração, você deixou de ter esses tipos de preocupações e ansiedade, que aliás ainda toma conta de muitos na igreja, infelizmente. E também ela veio acompanhada de justiça, que é uma justiça totalmente diferente do homem. É uma justiça que Deus faz através da sua vida. É uma justiça que Ele opera, em que em muitos casos você não precisa se justificar, porque há um Deus que está na sua vida, um reino que entrou em você, que vai manifestar a justiça do eterno, a justiça do reino dos céus.
que não tem nada a ver com a terra. Uma justiça que te deu segurança em fazer tudo aquilo que você fosse direcionado a fazer através da paz que já tinha entrado no seu coração. E de repente, como também a alegria, paz, justiça e alegria no Espírito Santo, você começou a ter uma alegria que você não sabe explicar, muitas vezes com palavras humanas. Que é uma alegria da tua própria salvação, uma alegria de ter as coisas, o conhecimento que não é da terra, o conhecimento dos céus, de um reino que te atingiu através de Cristo, e de coisas que você passou a conhecer, e você jamais pudesse imaginar que você viesse a conhecer, e você começou a conhecer, oh, puxa, que coisa, jamais eu imaginava que eu pudesse existir essas coisas, mas agora estou conhecendo que esse Deus é o verdadeiro. Esse reino é um reino que não tem fim, e que eu vou estar nesse reino eternamente com ele, vou reinar com ele até. E essas coisas começaram a penetrar no teu espírito, na tua mente. De repente, por causa dessa alegria, a tua mente começou a mudar, começou a ser transformada. A tua mente deixou de ser uma mente vaga, deixou de ser uma mente mundana, deixou de ser uma mente que só pensava nas coisas daqui, deste mundo, dessa terra. De repente, a tua mente começou a almejar e querer as coisas de Cristo, o conhecimento de Cristo começou a invadir a tua mente, e a tua mente começou a ser totalmente limpa do lixo que havia nela. E a sabedoria que veio através dessa alegria foi é uma coisa que muitas vezes não dá para você explicar, porque são coisas dos céus. E você começou a querer conhecer mais esse reino. Você começou a se interessar por esse reino, porque ele começou a entrar na sua vida. Então você começou a entender que as coisas do mundo e as coisas da terra que você tinha conhecido até então não encheia o vazio que tinha dentro de você. Nós tínhamos um vazio inexplicável, porque não tínhamos a glória de Deus dentro, não tínhamos esse reino. O reino de Deus, ele veio para dentro de você, amém? Conhecimento dos céus, da glória de Deus, ele veio para dentro de você. E de repente isso começou a se tornar até inexplicável. Que alegria é essa? Nunca senti isso. Quantas pessoas que quando se convertem, elas dizem, nunca senti o que eu estou sentindo. Quantas pessoas eu ouvi falar isso quando foram ministradas? Eles falam, nossa, eu nunca senti isso que eu estou sentindo. Que paz! Eu nunca senti essa paz. Olha, parece que agora eu estou vislumbrando um outro tipo de justiça, que não é a justiça do homem. E eu estou percebendo que esse Deus tem o poder de me justificar. Então, eu não vou precisar falar muito, porque ele vai me justificar em muitas situações. E de repente você começou a sorrir até diante de coisas difíceis. De repente você começou a ter paz diante de situações que antes você não tinha, situações adversas, de situações que vinham para te oprimir, para te tirar a paz, mas as coisas que começaram a vir não conseguiu tirar a paz, não conseguiu tirar a alegria. Porque, amados, uma das coisas que Jesus falou, que o homem pode te fazer, se aquilo que você tem é inabalável, eu vou falar daqui a pouco, ele pode te matar. O que ele pode fazer no máximo? Te matar você. Mas você já tem um reino no teu espírito, que é eterno. Se ele quiser te matar, ele vai te matar, e aí você tem a vida eterna. Uau! O corpo vai se desfazer, mas o homem interior jamais, porque ele se renova a cada dia, de dia em dia ele vai se renovando. E aí, de repente, o reino de Deus começou a que eu não precisava mais atentar para as coisas que eu via, e muitas coisas que eu via me atingiam, me atacavam, me deixavam mal, mas essas coisas não me deixam mais mal, porque agora eu tenho um reino eterno. Então falou, bom, se essas coisas me matarem, eu já tenho um reino eterno. Oh. Nossa, eu tinha medo de tantas coisas, mas agora eu não tenho medo. Porque diz a palavra, Deus não nos deu espírito de medo, em 2 Timóteo 1,6, mas ele me deu poder,
moderação. Aleluia. Ele me deu ousadia. Não é fantástico isso? E uma das coisas que tem no reino de Deus é cura, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, coisas que você nunca encontrou. Muitos até que frequentaram, por exemplo, espiritismo, candomblé, umbanda, sei lá o que seja, ou bruxaria que seja. O diabo fingia que curava, mas punha uma doença pior. Que ia desgraçando a pessoa cada dia. Mas de repente você chegou e o reino começou a penetrar em você e coisas que você tinha, de repente você foi liberto. Enfermidades, às vezes incuráveis. O poder do reino, por meio de Cristo, começou a tirar isso de você. Ah, irmã, vem aqui. Boa. É reino de Deus. Tudo para a honra, glória e louvor do nosso Senhor Jesus. Amém? Ok. O que aconteceu com você? Aqui eu nem me lembro direito, mas ela tinha um problema no olho. Como é que foi a história? Domingo passado, o apóstolo chamou aqui depois, no final do culto, quem estava precisando de milagre, né? Milagre assim, de cura, na vida financeira, né? E eu estava assim com o meu olho, eu fiz um transplante no olho direito há muitos anos atrás, né? E ele não deu certo. Então, assim, eu uso medicamento, assim, contínuo, né, para o olho, mas tem época que ele está, assim, bem ruinzinho. Então, ele estava numa fase, assim, né, esses dias. Então, quando ele fica ruim, ele lacrimeja muito, mas não é uma lágrima, na verdade é como se fosse uma secreção, né? E aí, domingo, estava assim, eu estava direto, até com um lencinho no bolso, toda hora secando, assim, incontrolável, né? E durante a semana eu já estava assim orando, eu falei, Senhor, né? Porque às vezes a gente se acostuma com determinada situação, né, na vida da gente. E parece que fica comum aquilo, né? Ah, é assim mesmo, tem que ser desse jeito e tal, né? E aí eu estava falando assim, mas o Senhor pode curar, né? A gente serve um Deus que pode fazer tantas coisas, a gente ora por tanta coisa, quando chega pra gente mesmo, parece que fica uma coisa meio... E aí a hora que o apóstolo falou, eu fiquei assim, sentada, esperando. Eu falei, peraí, vou lá, vou orar. Nossa, estou com o poder aqui na mão, na hora, vamos lá ver, né? Vamos lá orar para Deus fazer um milagre. E eu vim, e aí eu falei, Senhor, eu preciso desse milagre, eu quero esse milagre para mim. Porque eu até gosto de usar lápis, mas assim, toda hora ficar lacrimejando, nem dá, né, para usar. E aí eu fiquei orando, falei, Senhor, eu quero essa cura. E eu falei assim, eu quero uma cura também essa semana, porque eu preciso de um livramento teu financeiro. Então eu falei, já que é para ser, vamos orar para os dois, né? E aí o apóstolo orou, né? E na hora eu senti parar a lágrima, de lacrimejar. Na hora. E eu ainda fiquei meio assim, né? Eu falei, ai, Jesus, vamos esperar mais um pouco. Até falei lá no encontro das mulheres na segunda-feira, né? Que às vezes a gente é tão incrédulo, né? Deus faz, você ainda fica esperando um pouquinho para ser aquilo mesmo. Mas assim, e ele não está lacrimejando desde segunda. E essa semana também, eu falei, Senhor, eu preciso de um livramento teu financeiro. Aí durante a semana alguém me ligou, falou, Marlene, passa o número da conta do Paulo. Aí eu falei assim, ela falou, eu nem questionei, né? Mas na hora eu lembrei, falei, Senhor, eu pedi um livramento, né? Será que é isso, né? E aí, aí depois me passaram o comprovante, né? Eu falei, nossa, mas o que é isso aqui? Ela falou assim, o Papai Noel chegou mais cedo na tua conta hoje. E glória a Deus, então a gente tem que viver dessa forma, né? De milagre em milagre, né? Nas pequenas coisas e nas grandes, porque eu tenho testemunho de Deus quitar o nosso apartamento. Então, assim, é uma cura e é uma coisa pequena, um livramento que você precisa na semana, né, de alguma coisa para pagar, e são coisas grandes também. Amém? Aleluia, glória a Deus. Isso são coisas que fazem parte do reino de Deus. Por isso que, quando Jesus começou a pregar e começou a falar, a palavra diz que ele começou a falar do reino. Essa foi a primeira frase lá em Mateus 4,17. Arrependei-vos porque está próximo de vós o reino de Deus. Você vê bem o que eu falei. Ninguém pôde falar do reino, nenhum dos profetas do Antigo Testamento. Mas Jesus, quando chegou, o rei do reino,
o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele era o primeiro que tinha que começar a falar sobre o reino dos céus, porque tinha vindo de lá. E nós, quando começamos a ser transformados, nós passamos a ser lá de cima. Então, a nossa meta é conhecer as coisas do reino ao qual passamos a pertencer. Será que tem sido isso na sua vida? Você tem buscado a conhecer o reino ao qual você passou a pertencer? Porque eu vou te dizer uma coisa, quanto mais você toma conhecimento disso, mais revestimento, autoridade, unção deste reino você vai ter. Mais sabedoria você vai ter até para resolver os problemas que às vezes lhe surgem. Mais firmeza lá do alto você vai ter. Mais tranquilidade para resolver as coisas você vai ter, lógico. Porque é um negócio que não é daqui. E você passou a ser de lá. Então, por que você não busca mais, então? Qual é essa razão? Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa. O reino, ou o reino não, o mundo está invadindo a igreja. A igreja não é o reino, mas é uma agência do reino. Sabia disso? A igreja não é o reino. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem o reino nela. Por isso que ela é um representante deste reino e é agente deste reino. Ela que vai falar do reino. Ela que vai fazer multiplicar o conhecimento do reino na terra. Então a primeira frase de Jesus, arrependei-vos porque está próximo de vós o reino de Deus. E depois ele só falou do reino. Quer ver uma coisa? Por exemplo, Mateus 4:23, põe lá. O que aconteceu? E percorria Jesus toda a Galileia ensinando, logo, isso no começo do ministério. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Algo que eles estavam esperando desde Abraão, 2000 anos, esperando chegar neles o reino do céu. E muitas vezes nós não nos damos conta daquilo que temos. Nós não podemos ser indiferentes, gente. Espera um pouquinho, se você admitiu que entrou no reino, se você nasceu de novo, se nasceu de novo de verdade, significa que você entrou no reino. Porque quem não nascer da água e do Espírito, ou nascer de novo, não tem como entrar no reino. Jesus falou quase 20 parábolas a respeito do reino dos céus. Tudo que ele falava tinha relação com o reino de Deus. Porque ele veio fazer isso. Quando ele começa a ensinar a oração para os discípulos, o que ele fala lá no começo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E ele termina a oração falando do reino. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal, porque teu é o reino. A glória e o louvor para todos sempre. Meu Deus! E ele vai falando, vai falar das bem-aventuranças. Primeira bem-aventurança que ele diz. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Uau! E ele fala mais 2 ou 3 bem-aventuranças que têm relação com o reino de Deus. Então tudo que ele fazia tinha relação com o reino de Deus. E ele vai falar das preocupações das coisas dessa vida. Não vos preocupeis com as coisas dessa vida, que é a vez de comer, vestir, beber. Olha para as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, todavia o vosso Pai Celestial as alimenta. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Olhe, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do vale, do campo. Todas estas preocupações são para os gentios que não têm ainda o reino de Deus. Mas o Pai sabe das coisas que vocês precisam. Ele sabe. Então, convosco não sereis assim. Mas, o que ele fala? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça é você poder falar do reino.
Porque as pessoas estão injustiçadas, as pessoas que não conhecem o reino, não entraram ainda no reino, elas estão na injustiça do pecado. O pecado é uma injustiça na vida do homem. Não uma injustiça de Deus, porque o homem que quis ir lá e pecar. Deus não mandou ele pecar. Muito pelo contrário. Deus falou, o dia que comer o fruto, certamente morrerás. Aliás, deixa eu dar um conselho para vocês, em nome de Jesus. Não é para me exaltar, mas isso é importante. Peguem a mensagem que já está no YouTube, na ministração de quinta-feira, que eu falei sobre a chave da morte e o poder de vida indissolúvel. Ouça essa mensagem, dada pelo Espírito Santo, que vai te explicar direitinho o significado da lei e da graça. O que era a chave da morte e o que é o poder da vida indissolúvel, que é a graça de Deus. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada que isso vai fazer com que você venha se inteirar de muitas coisas que talvez ainda você não tinha assimilado. E você vai assimilar muita coisa boa para a sua vida. E você vai começar a viver com muito mais liberdade, movido pelo Espírito Santo, do que às vezes em certas prisões que a tua mente poderia estar atada. Por causa desse negócio da lei. Eu quero que você veja aquilo, por favor, ouça aquela mensagem. Vai te edificar muito. E Jesus, ele foi falando do reino em todos os lugares. Você quer ver o que Paulo fala em Atos, capítulo 28, versículo 30? Agora, tem uma coisa interessante, 30 e 31, tem uma coisa interessante. Eu quero falar, eu estava falando ali com o Luna, tomando café. Morou 2 anos inteiros na casa que alugara, em Jerusalém, ele estava em Jerusalém, e recebia todos os que o visitavam, e, olha lá, pregando o reino de Deus, e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Sabe que Paulo ficou 2 anos em Jerusalém, lógico, ele ficou muito mais tempo nos outros lugares, nas nações que ele foi pregar, levar o reino de Deus, mas lá ele conseguiu uma casa e ali os 2 anos inteiros ele falou as coisas do reino de Deus. Porque as pessoas precisavam saber do reino que lhes pertencia. Agora, tem uma coisa que nos causa muita surpresa. Israel estava esperando o reino de Deus. 2000 anos, eu falei aqui. Desde Abraão, porque Deus falou com Abraão e começou a partir de Abraão separar um povo para ele. E para aquele povo, ele, lá na frente, quando enviasse o Cristo, Deus iria manifestar o reino dos céus. Amém? Então, olha só que interessante, um povo que esperava o seu Messias, e evidentemente os profetas lá da antiga aliança já tinham falado, olha, vai acontecer isso, 61 acontecimentos, 61 referências proféticas que deveriam acontecer quando viesse o Messias, que eles esperavam, e que aquilo manifestaria que seria ele mesmo. Agora, você imagina, profecias que tinham lá, desde, vamos dizer, Gênesis 3,15, porque foi a primeira profecia do Messias, foi dada por Deus mesmo. Mas aí veio Noé, veio todos eles, Enoque, que profetizou a respeito de Cristo, e veio, chegou lá em Moisés, que falou a respeito de Cristo, e antes veio Abraão, e Abraão começou a receber as promessas a respeito de Cristo, e todos eles, aí veio Samuel, veio Davi, veio Elias, Malaquias, Isaías, e todos aqueles profetas, cada um falou palavras proféticas que iriam sobre coisas que aconteceriam quando o Messias viesse. Interessante, 61. Uma coisa que a ciência não consegue explicar. A ciência da probabilidade não consegue explicar, porque aconteceram as 61 palavras. 61. Se acontecessem 8 só, para não exagerar, vamos dizer, aconteceu 8, mas não aconteceu 61, 8. Seria como você marcar uma moeda e jogá-la no meio de 100 quatrilhões de moedas. Essas 100 quatrilhões de moedas seria o suficiente para cobrir o estado do Texas, causando uma camada de 10 centímetros. Então, agora,
pega alguém lá, você vai descobrir onde é que está, no meio do estado do Texas, que está cheio de moeda, foi coberto por uma onda de moedas, vai descobrir onde está essa moeda marcada. Se apenas 8 tivessem cumprido. Mas se cumpriram as 61. Como eles não viram? 61, a ciência da probabilidade não consegue. É um cálculo, é potência. Não dá nem para explicar. Não dá, não tem cálculo suficiente para explicar que as 61 referências aconteceram em Cristo Jesus. E aí? E eles ficaram cegos. Eles não entenderam. Imagina um povo almejando seu Messias, os rabinos orando todos os dias, desejando a vinda do Messias. Os sacerdotes entravam no templo e falavam: Senhor, manda o Messias. Essa era a oração deles. Desde quando começou o sacerdócio em Israel, eles clamavam pelo Messias, o Salvador, que a palavra já dizia, o Redentor que vive e verá. Já falou: o meu Redentor vive, ainda eu o verei com os meus olhos. Imagina, até Jó profetizou a respeito do Cristo que haveria de vir. Ele veio e operou todos os sinais relacionados às profecias. Ressuscitou mortos, curou paralíticos, limpou leprosos. E foi no arraso. Andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes. E fez tudo o que deveria fazer. E os lugares que ele foi já estavam ditas nas profecias. A entrada dele em Jerusalém, bendito aquele que vem no nome do Senhor, está lá no Salmo 116. Que eles falariam isso. E seria crucificado, e teria 2 ladrões, um de cada lado, seria traído por 30 moedas de prata, e tudo. As palavras que ele viria dizer na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Davi profetizou no Salmo 22. Tudo. Mas não viram, muitos não reconheceram. E os principais que deveriam ter reconhecido, os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, não reconheceram. E aí, uma coisa que eu ia dizer, que eu falei, conversei hoje, abre em João capítulo 5, que deu origem ao livro Reforma Espiritual. Quero te fazer uma pergunta, antes de nós já entrarmos naquele assunto. Você prefere o mover ou estar em Cristo? João capítulo 5, a partir do 1. Olha, seja liberto hoje, quem precisa ser liberto, seja liberto hoje, em nome de Jesus. Porque esse tempo pode passar, e está para passar. E vai passar batido na vida das pessoas, que acabaram preferindo o entretenimento do mundo, que invadiu a igreja, mas muitos na igreja não estão percebendo. Amados, quantos crentes hoje? Não tenho nada contra as pessoas irem viajar, também quando... Eu também viajo cada vez 1000 anos, mas tudo bem. Para lazer, para férias. Estão precisando de férias. Mas tudo bem. Você também precisa? Tá bom, me leva junto. Nem o Lula falou, me leva com você. Eu não tenho nada a ver com o Lula, né? Por favor. Longe de mim, essas coisas. Mas, por umas férias, me leva junto. Principalmente se for lá no Nepal. Mas ali nós vamos falar do reino de Deus. Amém? Se alguém não souber inglês, eu vou ter que falar na língua nepalense. Amém, amado? Aleluia, Deus é bom, mas olha aqui o que aconteceu. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus, que deve ter sido festa dos tabernáculos. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Eu ia te fazer uma pergunta. Você prefere mover ou Cristo? Mas quantos vai em moveres?
Não sou nada contra, eu também, quando vem um pregador aí, vai ter lá um pregador. Eu vou para saber o que ele tem a dizer. Para absorver as coisas boas que vão poder me edificar. Isso sim. Mas não vou lá por causa do mover especificamente, mas muita gente vai por causa do mover. Esse anjo são os avivalistas que vão. Eu tenho uma chamada de ser avivalista, mas o que eu prego, o que eu quero pregar, não é para as pessoas ficarem ligadas somente no mover, mas no Cristo. Amém? Manifestar Cristo, o reino de Deus, verdadeiramente. Então tinha toda essa turma lá, esperando o mover das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Jesus estava ali, no meio da multidão. Pensa um pouco comigo, vamos nos transportar para aquele tempo. Ou nos trasladarmos. Deus nos traslada para lá agora, vamos ver. Vamos supor, se nós pudéssemos. Ali, nós sabemos hoje quem é Cristo. Ele está lá. O autor da vida. O autor do reino. O próprio reino. Pronto para falar do reino de Deus para eles. Para falar do evangelho do céu para eles. Para manifestar sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Para que eles reconhecessem, esse é o Cristo que esperávamos. Mas todos eles, aquela multidão estava interessada no movimento das águas. Eu pergunto até hoje para Deus, ele vai me dizer, mas o Senhor já tinha enviado o teu Filho unigênito, o Cristo, esperado. Que anjo era esse que vinha? Se ele já estava aqui. Que anjo? Isso me intriga. Eu vou querer saber. Eu vou começar a perguntar e Deus vai revelar em nome de Jesus. Que anjo era esse? Se Cristo estava lá. Não sei. Mas, possivelmente, como eles não reconheceram, Deus sabia que eles não iam reconhecer o Cristo, falou, então vou mandar um anjo lá, vai curar alguns lá, 2, 3. E a gente sabe que tinha um homem há 38 anos que jazia num leito doente. Só ele foi curado. Porque ele falou, não tem ninguém que me leva lá. Quando vem um anjo, quando eu chego lá, já foi. Vem outro na minha frente. Tremendo isso, né? Ele estava pertinho de Jesus. E Jesus pergunta, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, aí ele fala aquilo que eu falei. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma a tua esteira e anda. Sabe qual é o negócio aqui? Ele estava do lado de Jesus. Estava do lado. Eu quero sempre estar em Cristo. Junto com Ele. Para falar do reino. Para falar aquilo que Ele me fala. Para falar aquilo que Ele imprime no meu espírito. Para falar dos pensamentos de Deus. Porque uma pregação não é mais, nada menos que os pensamentos de Deus. Aquele que vai te falar do reino. Você tem um reino, então você vai falar do reino. Quando você vai em qualquer país, as pessoas não ficam lhe perguntando a respeito da tua nação. Pô, como é que está no Brasil? Como é que está lá, onde você mora? Como é que é lá? Como é que são as pessoas? Tem problema de fome, de sede, de água? Tem comida lá? Como é que é a inflação? As pessoas não te perguntam isso. Como é que são as ruas? Como é que é lá? Tem violência? Normalmente não te perguntam isso? Lógico. Agora, veja bem, você pertence agora a um reino eterno. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não pertence. Você vai falar de quê? Lógico, você vai falar da tua nação. Mas uma coisa que precisa ser dita, mas, porque onde Deus te coloca, você não vai por acaso. Há um propósito divino do reino de Deus para você estar ali. Você vai falar de algo que você conhece muito bem. Então você precisa conhecer muito bem. Você vai falar a respeito do reino de Deus. Desde o começo eu aprendi isso. Eu preciso conhecer esse reino. Então eu me nutria dele, eu me nutro até hoje. Porque eu não quero, uma das coisas, eu não quero passar vexame na hora de falar do reino, eu não saber falar do reino.
por falar um monte de bobagem, um monte de asneira, que não tem nada a ver com o reino dos céus, que nenhum falou. Fala uma frase lá. Uma frase. Acho que ele fala um negócio da Bíblia, que nem o outro lá fala. Aquele que salvou a vida, salvou o mundo inteiro. Ah, o que você falou aí? O que você falou aí? Que é isso que você falou? Onde está isso? Está na Bíblia. Sangue de Jesus tem poder. Não, eu quero falar com propriedade. Por que propriedade? Eu me apropriei da palavra. Ela é minha agora, ela faz parte da minha vida, integrante do meu corpo, da minha mente, do meu espírito. Então, que Deus use o meu corpo, que agora pertence a Ele, para falar do reino dEle. Como que Jesus começou a falar a respeito do reino de Deus? Como? Você acha que ele saiu já falando? 30 anos ele ficou estudando. 30. Mas faltava ainda uma coisa importante para ele começar a falar. Vai jejuar. O Espírito Santo levou. Olha, como se Deus estivesse falando, o meu Espírito vai te conduzir para o deserto. Ele conduziu, foi levado para o deserto. Ele não foi por ele mesmo. O Espírito Santo começou a conduzi-lo. Ele deixou, ele permitiu, ele fez questão que o Espírito Santo lhe conduzisse. E ele foi conduzido ao deserto. E 40 dias jejuou. Encarou Satanás. Passou por cima dele no primeiro embate pelo poder da palavra. Amém, amado? E como ele saiu para começar a falar do reino, como ele saiu, Lucas capítulo 4, versículo 14. Ai, meu Deus. É isso que nós precisamos entender agora. Eu quero que você entenda isso. Começa a fazer estudo com os seus filhos. Vou te falar um negócio agora, que vai doer para alguns. Mas eu vou falar, amém? Porque se eu pregar um evangelho que não doa, eu tenho que sair daqui e comer macarrão. Amém, irmãos? Parei um pouquinho. Se não resolver aquilo que eu estou dizendo, que é tudo que eu estou falando a respeito do reino de Deus. Amém, irmãos? Ok. Lucas 4,14. Então, olha como ele saiu para poder começar a falar do reino. Jesus, hein? O Cristo. Amém? Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado e começou a falar do reino. Mas como? No poder do Espírito antes. Onde ele pegou o poder do Espírito? No deserto. Depois que rasgou os céus em cima e veio, e o céu se abriu e veio o Espírito Santo sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e dali ele foi para o deserto, passou para o deserto, saiu do deserto no poder do Espírito. Então veja bem, eu quero, para qualquer lugar que eu for, eu quero ir no poder do Espírito, porque eu sei que eu não vou passar vergonha, e pessoas que estão esperando vão conhecer acerca do reino de Deus. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor. Meu Deus. O que Jesus falou para os discípulos? Olha, é o seguinte. Peraí, antes disso. Jesus ressuscita. A palavra diz que por 40, em Atos capítulo 1, a partir do versículo 1, por 40 dias depois da ressurreição, ele falou o que respeita ao reino de Deus. Ele não falou outra coisa. Ele falou tudo das coisas lá do alto. 40 dias mesmo depois da ressurreição. Então, para nós fazermos o quê? Uau! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele fala o que para os discípulos em Atos capítulo 1, versículo 8? Olha, não saiam de Jerusalém. Espera aí, põe lá. Eu estou falando para você, eu estou pedindo para ela mostrar menos, porque senão vocês perdem o fio da meada aqui. Então, 7, depois 8. Primeiro 7. Responderam, não, mas quando ele fala, não saiam de Jerusalém, versículo 6. Não é. É no 8 mesmo?
8. É que eu não vi direito. Eu falei, ué. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, tanto de Jerusalém. Tá, mas ele fala assim, eu vou falar. Mas ele fala assim, não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Até que do alto, escute, sejais revestidos de poder. Ele está dizendo simplesmente o seguinte, vocês não vão conseguir falar do reino de Deus. Até que sejais revestidos de poder. Porque quando você é revestido de poder, você vai falar do reino. Porque aquilo que você está cheio, como eu falei, você estava vazio, agora você está cheio. Interessante é que os homens não estavam cheios ainda. Eles não podiam falar, antes de serem revestidos, não podiam falar. Eles foram testemunhas também. Testemunhas porque andaram com Jesus. Eu preguei isso aqui outro dia, é fantástico. Mas nós não somos mais testemunhas, nós somos representantes. Amém? Paulo falou isso, eu sou embaixador de Cristo. Embaixador. Ele não disse, eu sou testemunha. Testemunhas só foram aqueles 12. 11, na realidade. Foram testemunhas. Porque andaram com ele. Então, testemunharam porque andaram com Jesus. Agora, nós somos mais bem-aventurados porque não vimos e cremos. Jesus disse isso para Tomé. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós não vimos, não somos testemunhas, mas somos mais do que testemunhas. Veja bem, se eles tivessem perguntado àqueles apóstolos, lá, Pedro, João, Tiago, André, etc., Felipe, olha, que tempo vocês gostariam de viver? Ah, quero viver no tempo lá, final. Não quero viver agora, porque aquele tempo vai ser muito mais poderoso do que agora. Agora eu sou testemunha, mas eles lá vão ser representantes. Paulo foi o primeiro representante, ele não foi mais testemunha. Paulo não tinha andado com Jesus, por isso ele se tornou representante. Mais bem-aventurado do que Tomé, né? Do que eles lá. Porque ele teve tanta revelação, tanta coisa que muitos não tinham ainda, eles não tiveram. E Paulo teve aquelas revelações contundentes que estão nos fazendo bem até hoje, estamos extraindo muitas coisas de lá, amém, amados? Mas eles não tiveram o que Paulo teve, que foi representante. Então, amados, presta atenção nisso, se você começar a cavocar a Bíblia, a escavar mesmo, com muita fé, com muita fome, sede, para querer ter essas coisas, você vai ter muito mais do que eles tiveram, que caminharam junto com Jesus, sim, porque você é representante hoje. Amém? Você está entendendo isso? Aplaudam a Jesus. Aleluia. Por isso Paulo disse aqui, ó. Por exemplo, 1 de Coríntios 4:20. Nós vamos encerrar já. Aliás, já poderia até parar de pregar, hein? 1 Coríntios 4:20. Olha o que ele diz. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Só não manifestar o poder, tem alguma coisa que não está bem. Amém? 1 Tessalonicenses 1:4. Eita, nós. Eu gosto disso. Eu gosto disso. 1 Tessalonicenses 1:5. Põe lá. Porque o nosso evangelho não foi a vós, somente em palavras, que é o reino, mas também em poder e no Espírito Santo. E em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Se você também não tiver amor pelas vidas, para quem você vai ministrar, não vai ser suficiente, vai ser um negócio capenga. Porque você tem que amar a pessoa para quem você está ministrando a palavra. Não adianta, por exemplo, a minha chamada é para Paris. Deus me chamou para Paris. Chamou para Paris. Você fez até assim. Mas chega lá, tudo vamos supor que seja, hein? Cheguei em Paris.
e fica metendo pau nos franceses. São todos xenófobos. Xenófobo que fala só a língua deles, não quer saber dos outros. São ultranacionalistas, só querem saber deles, não querem saber de ninguém. Eles são mesmo. Hoje estão menos, né? Hoje eles até falam inglês, mas antigamente você ia lá, falava inglês, eles falavam em francês com você, e você ficava nadando no rio de braçada e ali no rio Sena. Mas hoje já estão menos. Mas se você for lá e começou a meter o pau nos franceses, tudo lá, fica fazendo quadrinho. Meu. Tem lá os que fazem tua caricatura, os quadrinhos, as loucas. Aí você vai lá e ainda acha ruim que ele te pintou errado. Meu nariz é assim. Faz meu nariz como se tivesse feito uma plástica. Assim. E sai metendo pau. Então você está lá fazendo o quê se você não ama os franceses, santo Deus? Você tem que amá-los para poder pregar o evangelho para eles. Se essa for a tua chamada. Ou se for para a Etiópia, você tem que amar os etíopes. Amém? Deus me chamou a atenção com tanta pancada um dia. Porque a gente tinha igreja lá em Portugal, a gente ia lá. E aí eu pegava os irmãos, eles gostavam de sair comigo. Então vamos lá para o shopping, vamos sair, vamos conversar. E eu ficava falando piadinha deles para eles. Sabe o que Deus falou para mim? Nunca mais eu fiz isso. Espera um pouquinho, você vai lá para pregar o evangelho para eles? Fica falando piadas deles? Será que você os ama mesmo? Nunca mais, não se faz isso. Só do Lula um pouquinho. Não é nem dele, coitado. Você tem que ter compaixão dele, né? Eu tenho compaixão dele. Quando eu olho ele falando aquelas coisas, tenho compaixão. É digno de compaixão. Porque Deus tem compaixão dele. Não é? Se ele se converter, ele vai ser salvo. E aí? Como é que vai ficar a tua cara? O Lula foi salvo. Meu Deus. Eu estou mesmo precisando de uns negócios aí. Senhor, livra ele da bebida. Salva ele. Cura ele. Liberta ele de toda a corrupção. Que ele devolva tudo que ele ajuntou. Amém? Por que não, amados? Deus quer salvar, quer libertar. Em nome de Jesus. Agora, vamos encerrar o assunto com duas passagens. Primeiro, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que Deus fez na sua vida. Mas nós precisamos começar a se inteirar desse reino. Amém, Isaías? Você está procurando o versículo? Amém. Glória a Deus. Vamos promover ele. Aleluia. Isaías anda cheio do Espírito Santo, hein? Cuidado. E ontem nós fomos no monte, fizemos uma reunião na padaria. E eu perguntei para eles, como é que está o sacerdócio de vocês? Acho que ninguém imaginou que eu fosse falar isso. Mas aí eu falei como é que foi a nossa vida. Foi bom, foi umas pauladinhas boas. Agora é o seguinte. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha o que ele fez. Ele tirou o lixo do mundo. Tirou tudo. Hermann Hesse, que estava na sua cabeça, que é um escritor que fala do Siddhartha. Não é o Hermann Hesse? Não? Hermann Hesse. Que fala as filosofias lá. Eu lia muito essas coisas. Rapaz. E aí eu me converti, eu tinha mais ou menos uns 180 livros. Uma grande parte, tinha alguns bons. Mas a maioria, tudo nova era, tudo besteira. Tudo idiotice. Eu peguei e queimei tudo. Amém, irmão? Glória a Jesus, louvado seja o nome do... E está aqui. Se ele te transportou para o reino dele, que é um reino de vida eterna, que você vai falar do quê? Agora, paz. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Qualquer dia eu quero fazer uma ministração para paz. O reino de Deus tem que acontecer primeiramente na tua casa.
Como Jesus falou. Olha, primeiro em Jerusalém, tá? Depois de ser revestido de poder, vamos falar lá. Que, resumindo, em miúdos, o reino de Deus tem que acontecer primeiro na tua casa, na vida dos teus filhos. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo, primeiro nos teus filhos. Sabe por quê? Porque senão eles vão te governar. Não é você que vai governá-los. Porque tem muitas casas que eu vou que eu não gosto de ir. Porque os filhos mandam mais que os pais. Sabe por quê? Não está ensinando a palavra para eles. Não está fazendo reunião, ministrando a ceia, falando da palavra para eles constantemente. É o que diz. Fala constantemente para os seus filhos. Fala, reúne, vamos falar da palavra, do reino. Olha, eu pertenço ao reino hoje, eu quero que você também entre nesse reino. Então eu quero te falar que isso é maravilhoso. Então vamos falar aqui da palavra e vai ministrando ele, Santo Deus. Porque senão você vai ter problema lá na frente. Eles vão tripudiar a sua vida, eles vão pisar em cima de vocês. Aí vão dormir a hora que quer, vão fazer farra a hora que quer, vão fazer o que eles querem. O que eles querem. Porque eles que estão mandando, você dê autoridade, que é sua, porque você governa a tua casa. Amém, pai, mãe, amém? Você governa. O governo de Deus está sobre os seus ombros. Então, de repente, é como se você pegar a chave do reino e dar para eles. Ó, é de vocês. Façam o que vocês quiserem. Não vão falar isso, não falam isso, mas agem como se estivessem fazendo isso. E aí, depois dá problema. Meu filho, não sei por quê. O que eu fiz de mal para Deus? Tem que ensinar. Tem que ministrar. Tudo bem. Antes de você dizer não, diga por que está dizendo não. Agora, se ele insistir, você não pode impor. Você não pode impor, você não pode fazer na marra, porque nem Deus fez isso. Olha, Adão, é o seguinte, você pode comer livremente todos os frutos, mas tem um que você vai morrer, o que você come? Aquela árvore era a chave da morte, era a lei, que estava lá, que é conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore era reservada para Deus, não para o homem. Mas era um parâmetro para depois não dizer que Deus não tinha dado o livre-arbítrio. Deus é tão perfeito que você teve a opção da escolha. Você quer morrer? Então, lá é morte, hein? O negócio lá é morte, o cangaço lá é morte. Vai lá. Estou dizendo, no dia que você for para lá, você vai morrer. Mas tem aqui, tem a vida plena aqui, que eu vou te dar, a vida eterna. Você não vai morrer nunca mais. Jesus falou, e é verdade, que o reino vai lá dentro. Tá, e se ele for, porque ele quis. Está entendendo? Mas você ministrou, você falou, você educou, segundo os conceitos de Deus. Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus aí. 1 Coríntios 2, 4 e 5, depois eu vou falar mais um e a gente vai embora felizes. Vai ter uma apresentação, que é coisa do reino também. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. Põe lá, isso é bom tudo. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Aleluia. Hoje eu fui no monte cedinho, ó. Tomei um tom. E Deus me deu um grande livramento. Escorreguei e caí. Tinha um negócio assim no meio. Mas foi só isso. Glória a Deus. Amém? E eu continuei subindo, vou orar, o diabo está perdido. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Sabedoria humana só persuade, mais nada. Persuade para o outro lado. Mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É o reino. Agora vamos encerrar. Poderia dizer muitas coisas ainda, mas espera um pouquinho. Vocês querem comer lá um negócio. Vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Pode pôr lá também. Vou deixar hoje. Ó.
Olha aqui. Pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado. Por isso que a tua vida precisa ser uma vida inabalável aqui. Você tem algo que é inabalável. Pode chover, cair canivete, pode estourar bomba. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente com reverência e temor. Tendo recebido nós um reino que não pode ser abalado. Uau! Fala disso para os seus filhos dentro da sua casa. Fala. Porque dias virão que vai ficar tudo escuro. Jesus vem buscar a igreja. Mas não é qualquer igreja. A igreja que de fato entrou no reino. A igreja de fato que é ungida. A igreja de fato que é apaixonada por ele. A igreja que fala com muito fervor das coisas dele, do reino. A igreja que quer estar com ele a cada dia. Mano, espera um pouquinho. Eu era um desgraçado, hoje eu tenho a graça de Deus. Você acha que eu não vou falar disso? Então, amados, queira isso na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque eu estou falando, logo ele está vindo aí. E aí, sabe o que ele vai fazer? O reino vai ser retirado daqui. Alô? O reino que está em você vai ser retirado. E o que fala em 1 Coríntios capítulo 15? Que a última coisa que vai acontecer é Jesus entregando o reino ao Pai. Ele vai nos apresentar o Pai. Aqui está o reino. Que vai estar totalmente dentro de nós. Ele vai apresentar, vai ser miríades de pessoas. Amém? Porque desde que começou o Evangelho, lá 2000 anos atrás, fora os da antiga aliança que foram salvos também. Nem todos, mas muitos. Quantas pessoas será que já passaram por aqui e que entraram no reino? Não dá para calcular, né? Diz que é muita gente. Quer dizer, são poucos, mas esses poucos são muita gente. Né? Agora, nesse tempo vai ser muito mais, porque o poder vai ser muito maior do que já foi. Amém, amados? E aí o seguinte, ele vai nos entregar diante do Pai. Está aqui. Pai, olha aqui. Amém, amados? O último inimigo a ser, você pode ter certeza disso que eu estou falando. Porque está na palavra. Pode ter certeza, convicção. Em breve, o Deus da paz, Romanos 16, 20, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém. Tenha certeza que nós, pelo poder de Deus, vamos vencer a morte. O espírito da morte. Amém? Amém. Nós vamos vencer e depois nós vamos subir. É isso que está na palavra. Mas olha aqui, não precisa abrir, deixa eu falar aqui rapidinho, que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, acho. Ó. O último inimigo que há de ser destruído é a morte. Glória a Deus. E aí o que vai acontecer? Versículo 24. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Profeticamente, isso já foi destruído. Pelo poder da cruz, o poder da ressurreição de Cristo. E nós estamos assentados com Ele. Profeticamente, isso já está debaixo dos nossos pés. Porque foi nos dada essa autoridade. Agora, não pegue essa autoridade e fique jogando fora, fique vendendo essa autoridade. Amém? Glória a Deus. Porque dependendo do que sai da tua boca, você está vendendo essa autoridade. Entenda isso. O poder do reino te liberta. A primeira coisa que eu falei, o que entrou em você foi paz, justiça e alegria do Espírito Santo, que não tem nada a ver com esse mundo. Amém, amados? Feche os teus olhos. Glória a Deus, hein? Aleluia, hein? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso Deus. Tem alguém doente aí?
Tem alguém com dor aí? Vocês estão bem aí? Aleluia! Vocês têm que sair diferente daqui. Cheios do poder de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês que estão vendo aí. O reino de Deus está penetrando aí com força, em nome de Jesus. Tem pessoas aí que estão sem paz, vão começar a sentir paz. Tem pessoas aí que estão pedindo a justiça, ou confiando na justiça do homem. Mas tem um que está justificando, que é o poder do Cristo que está em você, que está aí dentro. Deus está penetrando aí com cura, com uma providência que você não imagina. Lamassuri canta labaxaria. Deus está visitando este nervo ciático e está eliminando esta inflamação agora, em nome de Jesus, que é o poder do reino. Aleluia. Semana que vem, Deus vai te dar uma vitória grandiosa na sua empresa. Grandiosa, porque uma porta se abriu e não vai fechar. Louvado seja o nome do Senhor. Receba a unção. Tem alguém aí que está com dor? Está doente? Não vou perguntar mais. Você tem a oportunidade de ser curado. Jesus te curar. Aleluia. Amém. Receba a unção do Espírito. Toque no Espírito Santo. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de alegria, hein? Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de alegria. Lamassurian. Tem amarras do passado que estão sendo arrebentadas, essas amarras. Amém, amado? Deus está tirando um medo hoje do seu coração. Deus quer estar no controle da sua vida, da sua casa. A providência do novo está entrando lá. Aleluia. Xaramá. Ele me sorri e andar. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio. Quanto mais você buscar, mais cheio você vai ser. Cristo é o teu amado, viu? Cristo é o teu amado. Ele é o amado da providência. Ele é o amado que vai fazer a obra na sua casa. Ele é o amado. Aleluia. Lamassurianda, xericanta. Ele toca violão. E ela deitou. Mas o que eu vi ali no louvor, e ela? Hã? Porque os dois ouviram no louvor. Venha nos ensaios, venha participar dos ensaios. Amém? Deus vai pôr vontade de você tocar violão. Glória a Deus. Davi era um violinista hoje, tocava harpa, seria o violão de hoje. Deus vai te dar uma experiência com Ele, com Cristo. Aleluia. Aleluia. Selo renovo, querido. Abra tuas mãos.